estrada proibida para covarde. Você já ouviu falar do trem espectral? Uma antiga lenda urbana. Dizem que é um trem perdido em uma ferrovia esquecida, envolto em névoa espessa e repleto de passageiros que nunca chegaram ao seu destino. O trem aparece de tempos em tempos, sem um padrão definido, sempre à noite, sempre carregando os mesmos rostos. Dizem que são almas presas em um ciclo eterno, revivendo tragédias que ninguém ousa conhecer. É sobre um fotógrafo curioso e obcecado por locais abandonados. Miguel já tinha ouvido sobre o trem antes, mas sempre encarou a lenda como um exagero. Uma história de assombração para entreter os moradores da cidade. No entanto, quanto mais investigava, mais detalhes ele encontrava. E cada pedaço da história o puxava para algo que ele não conseguia evitar. Ele precisava ver aquele trem com seus próprios olhos. E então, certo dia, um velho entregou a ele um pedaço de jornal antigo, datado de décadas atrás, com uma manchete alarmante. Trem desaparecido é encontrado vazio, sem sinal dos passageiros. Isso foi o suficiente para fisgar Miguel de vez. Ele arrumou suas câmeras, preparou-se para registrar cada detalhe e decidiu que naquela noite iria até a ferrovia abandonada. Um pouco de coragem e a ânsia de descobrir algo extraordinário o guiariam até o mistério do trem espectral. Quando Miguel chegou à ferrovia, a noite já estava profundamente escura e a neblina parecia surgir do nada, como um manto fantasmagórico que cobria a estação. Nenhuma estrela no céu, nenhum som, exceto o ranger ocasional das estruturas antigas, abandonadas pelo tempo. Miguel sentiu um calafrio ao perceber que estava completamente só. O relógio da estação, parado em um horário desconhecido, projetava uma sombra sinistra, e as estruturas de metal, corroídas e retorcidas, pareciam fazer parte de um cenário montado para um filme de horror. De repente, um ruído distante cortou o silêncio. Era o som das rodas de metal arranhando os trilhos, cada vez mais próximo, ecoando como uma lenda viva que se aproximava. Miguel ergueu sua câmera, os dedos gelados de antecipação. Ele estava pronto para capturar o que acreditava ser apenas uma lenda urbana. Mas, assim que o trem apareceu entre a névoa, ele percebeu que algo estava profundamente errado. A forma enferrujada, as luzes amareladas piscando de forma irregular, as janelas cobertas de poeira que quase escondiam figuras imóveis em seu interior. Era como se o tempo não tivesse apenas parado, mas fosse prisioneiro ali, sem jamais ser tocado pelo mundo exterior. Assim que o trem parou na estação, uma porta se abriu lentamente, com um rangido longo e metálico, como se convidasse Miguel a entrar. Miguel hesitou por um instante, mas sua curiosidade era maior que o medo. Ele entrou no trem, pisando no chão coberto por uma camada de poeira e fuligem. O ar estava parado, congelante, carregado com um cheiro metálico de ferrugem e algo podre. Como se as memórias daquele trem estivessem apodrecendo, presas ali há muito tempo. Ele caminhou lentamente pelo corredor, os passos abafados pelo silêncio que preenchia cada canto do vagão. E então ele os viu, os passageiros. Pessoas que pareciam congeladas no tempo, com expressões vazias, como se estivessem esperando algo que jamais chegaria. Um senhor segurava um chapéu, os olhos fixos no nada. Uma senhora tinha um sorriso forçado e macabro, a boca entreaberta em um riso que não parecia mais humano. Cada rosto era uma história que ninguém saberia e, ao mesmo tempo, uma prisão que ninguém ousaria libertar. Miguel começou a tremer. Ele percebeu que os rostos dos passageiros pareciam observar seus movimentos, como se quisessem dizer algo, mas estivessem presos em algum limbo entre a vida e a morte. E foi então que ele viu algo que o fez recuar. Um dos passageiros parecia idêntico a ele. Miguel ficou paralisado.
O homem sentado diante dele tinha o mesmo rosto, os mesmos traços, até o mesmo casaco escuro que ele vestia. A única diferença era o olhar, sem brilho, sem vida. Era como se estivesse vendo uma versão vazia de si mesmo. Alguém condenado a repetir um destino sombrio. Ele desviou o olhar, tentando recuperar o controle. Aquilo não podia ser real. Era um truque da mente, uma ilusão causada pelo medo e pela névoa. Mas, conforme caminhava pelos vagões, mais rostos familiares apareciam. Ele reconhecia essas pessoas. Eram figuras do seu passado, amigos de infância, colegas de trabalho, até familiares distantes. Cada um deles o olhava com uma expressão morta, uma angústia silenciosa. Cada um carregava um segredo, uma mágoa, uma lembrança de algo mal resolvido. E todos estavam ali, em silêncio absoluto, como se esperassem por ele. De repente, o trem estremeceu. A luz amarela piscou e a sombra da neblina pareceu se adensar, envolvendo o trem em uma escuridão quase palpável. O som de uma campainha antiga e enferrujada soou ao fundo, anunciando que o trem estava prestes a partir. Enquanto o trem começava a se mover, uma voz grave e sussurrada ecoou pelos corredores. Não era uma voz humana, mas parecia vir do próprio trem, como se a máquina estivesse viva e carregada de uma angústia secular. Sente-se, o destino seguinte está próximo. Miguel sentiu o pânico crescendo. Ele tentou correr para a porta por onde entrou, mas o trem já estava em movimento. As janelas mostravam apenas uma escuridão sem fim, pontuada pela neblina que girava ao redor do trem como se estivesse viva, tentando aprisioná-lo ali para sempre. Em um momento de desespero, ele empurrou uma das portas laterais que levava a outro vagão. O ambiente era idêntico, mas o cheiro de ferrugem era ainda mais intenso, quase insuportável. Então ele viu algo perturbador no chão, uma série de objetos caídos e quebrados, uma lanterna antiga, uma fotografia rasgada, um relógio de bolso com as horas congeladas e, no meio de tudo, uma câmera. Ele a reconheceu imediatamente. Era sua câmera, a mesma que ele havia trazido para capturar o mistério do trem. Mas como ela já estava ali caída no chão, se ele a segurava nas mãos? Miguel começou a entender que o trem estava brincando com ele, que as linhas entre a realidade e a ilusão estavam se dissolvendo a cada segundo. Ao olhar para o banco à sua frente, viu um bilhete amarelado, quase desintegrado pelo tempo. Tremendo, ele pegou o bilhete e leu as palavras escritas em letras antigas e apagadas. Passagem de ida, Miguel A. O bilhete era endereçado a ele, mas estava assinado com uma caligrafia desconhecida. E o frio na espinha voltou com mais força. Ele sabia o que significava. Aquele bilhete não oferecia retorno. O trem estava lhe dando o aviso final. A oportunidade de se juntar àquelas almas perdidas, de ficar preso ali para sempre. Miguel começou a recuar, tentando achar um modo de escapar. Mas, ao olhar para os rostos dos passageiros, viu que eles não estavam mais parados. Suas cabeças se inclinavam, seus olhos seguiam cada movimento de Miguel. E agora suas bocas pareciam murmurando algo em uníssono. A voz da mulher que estava sentada ao lado dele, antes imóvel, soou com um tom gélido e sereno, como se estivesse lendo uma sentença de morte. A viagem não tem fim para quem aceita a passagem. Miguel tentou argumentar, gritar, mas sua voz parecia desaparecer no eco do vagão. As luzes piscavam intensamente e o trem começou a acelerar, fazendo com que as sombras dançassem ao redor. A neblina do lado de fora se misturava ao interior do vagão, engolfando cada um dos passageiros. Então, ele percebeu o que tinha que fazer. Ele segurou o bilhete com força e, ao invés de continuar tentando escapar, fechou os olhos e o rasgou. O bilhete se desfez em sua mão, transformando-se em poeira.
Por um momento, o trem inteiro parou. O silêncio dominou o ambiente e Miguel abriu os olhos esperando ver alguma mudança. Mas o que ele viu o deixou sem fôlego. Estava de volta à estação, mas agora deserta. Não havia trem, nem névoa, apenas a sua câmera caída aos seus pés, como um artefato que comprovava o horror que ele acabara de enfrentar. Miguel pegou a câmera e, ainda atordoado, decidiu tirar uma última foto para ter uma prova. Quando revisou a imagem, seu coração congelou. No visor havia uma foto do trem parado na estação, com passageiros imóveis olhando diretamente para a câmera. E entre eles, ele mesmo, com o mesmo olhar vazio. O trem, ao que parece, não desapareceu de verdade. Ele ainda ronda, à espera de novos viajantes curiosos, prontos para embarcar em uma jornada sem retorno. Dizem que, se alguém passar pela estação abandonada numa noite de neblina, pode ouvir o som distante das rodas de metal e, com sorte ou azar, vislumbrar o rosto de Miguel entre os passageiros, eternamente preso na última fotografia de sua vida. Você é curioso, filho? Então me siga para estar pronto para qualquer adversidade horrível que esse mundo sombrio pode trazer. Apenas essa história não basta. Conheça a armadilha e evite cair nas garras de um açougueiro canibal. Clique aqui. Não se esqueça de não tirar os olhos da tela. Você por acaso é cardíaco? Se for, não olhe para trás.